Olá, meu amigo. Estamos aqui para estudar a Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90. Chegou o momento de apresentar para você o rol dos crimes hediondos. Quais são os crimes hediondos? No Brasil, se você for procurar na lei o que é crime hediondo, você não acha. Você só acha quais são. Não tem um conceito de hediondez. Mas você tem o quê? Uma listinha de quais crimes foram selecionados pelo legislador e identificados como hediondos. Obviamente, o legislador foi buscar o que existe de mais grave em nosso ordenamento jurídico. Então, vamos apresentar agora e estudar a partir de agora quais são os crimes hediondos. O artigo 1º da Lei 8.072 nos fala o seguinte: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Cuidado aqui. Primeira informação importante que a gente tem que trabalhar é a seguinte: o artigo 1º fala todos tipificados no Código, mas o parágrafo único do artigo 1º nos fala do genocídio. E o crime de genocídio não está no Código, tá bom? Então, se perguntar para você, doutor, todos os crimes hediondos estão no Código Penal? Você vai dizer, sim, acrescentado do genocídio que está em uma lei especial, tá bom? Primeira informação. Segunda, consumados ou tentados. Então, esse rol do artigo 1º, essa listinha de crimes, você vai sempre lembrar do seguinte: esses crimes podem ser apresentados da forma consumada ou tentada, tá bom? Artigo 14, inciso 2 do Código Penal, tentativa, serve para também rotular como hediondo crimes tentados. Está no artigo 1º? Está. Mas foi tentativa, não tem importância. Continua sendo hediondo, tá bom? Muito bem, vamos lá. Inciso 1. O homicídio, vírgula, quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, vírgula. Então, ele se apresentou primeiro. Homicídio qualificado em atividade típica de grupo de extermínio. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Não é o homicídio simples do caput, não. Homicídio simples não é hediondo. É o homicídio quando praticado em atividade de grupo de extermínio e o homicídio qualificado, mediante asfixia, tortura, por motivo torpe, aquela coisa toda. Então, todos os homicídios qualificados, hediondos. E o homicídio simples? Somente quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Onde eu encontro isso, professor? No artigo 121, parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até metade, causa de aumento de pena, se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, vírgula, ou por grupo de extermínio, tá bom? Então, homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, hediondo. E o homicídio qualificado, hediondo. 2. O latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º, infine. Ou seja, somente a parte final do que eu vou ler aqui para você é hediondo. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além da multa. Não. Agora sim, se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Latrocínio é roubo seguido de morte. Artigo 157, parágrafo 3º, infine, parte final, é considerada hediondo. Extorsão qualificada pela morte, artigo 158, somente o parágrafo 2º. Vamos lá para o parágrafo 2º do 158. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo 157, que é o latrocínio. Então, quando você tem o roubo seguido de morte, latrocínio hediondo. Extorsão qualificada pela morte, também você aplica a hediondez, o crime hediondo para a extorsão qualificada pela morte. Continuando. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Então, aqui eu tenho o quê? É considerado hediondo a extorsão qualificada pelo sequestro e a extorsão mediante as suas qualificadoras. Então, o que é sequestro, professor? Quando a pessoa tem a sua liberdade retirada,
ela é colocada num cativeiro e a pessoa exige o quê? Um preço ou um resgate. Olha o que diz o 159. Sequestrar a pessoa com o fim de elemento subjetivo específico para obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Você sabe, sequestrar alguém e pedir o resgate, extorsão mediante sequestro. Então, o caput do 59 é hediondo. Suas qualificadoras também, parágrafos 1º, 2º e 3º. Parágrafo 1º fala o seguinte: se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60, ou se o crime é cometido por quadrilha urbana, reclusão de 12 a 20 anos. Lembrando que a quadrilha urbana agora se chama associação criminosa. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, eu tenho uma outra pena, por isso que eu tenho uma qualificadora. Se resulta morte, eu tenho uma outra pena, uma qualificadora. Então eu tenho aqui os parágrafos 1º, 2º e 3º da extorsão mediante sequestro, crimes hediondos. Extorsão mediante sequestro do caput, crime hediondo. Tá bom? Vamos para o estupro. Artigo 213 caput, parágrafo 1º e 2º. E o estupro de vulnerável, artigo 217-A, caput, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Então aqui eu tenho o quê? Tanto o estupro do 213 caput, parágrafos, quanto o estupro de vulnerável, artigo 217-A, todos do Código Penal, são classificados como crimes hediondos pelo legislador. Tá bom? Então, lembrando sobre a vulnerabilidade, aqui tem uma pegadinha, por quê? O examinador, ele adora mexer com a palavrinha vulnerável do 217-A. E o Código Penal fala o seguinte para você: doutor, vulnerável é a pessoa com menos de 14 anos. Só que não é só isso. Se você para por aqui, sua resposta está meio certa. Você precisa continuar, porque outras pessoas, independente da idade, também recebem a característica da vulnerabilidade. Qual? Alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato sexual, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, para que você trabalhe com o estupro de vulnerável, você não pode esquecer que essa vulnerabilidade abrange outras pessoas em diferentes situações, além do critério etário, além de ter menos de 14 anos, tá bom? Então, pode ser um menor de 14 anos ou pode ser uma pessoa que tem 30 anos, mas é deficiente mental. Tudo isso a qualifica como vulnerável, tá bom? Muito bem, continuando aqui. Agora chegamos ao crime do artigo 267, parágrafo 1º, que é aquela epidemia. Epidemia com resultado morte. Não é qualquer epidemia, tem que ter a morte de alguém, tá bom? Epidemia com resultado morte está no parágrafo 1º, 267. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Reclusão de 10 a 15 anos. Vem o parágrafo 1º e fala o seguinte: se desta propagação de germes patogênicos resultar a morte de alguém, a pena é aplicada em dobro. Então é essa hipótese que qualifica o crime de epidemia como hediondo, tá bom? Doutor, epidemia hediondo com resultado morte, sim. A sua resposta está certa. Agora, 7b. É o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Essa hipótese de crime hediondo está associada à ideia de falsificação de medicamentos. Numa época, alguns medicamentos foram falsificados com finalidade lucrativa ou não. Exemplo da pílula anticoncepcional microvilar, o remédio para câncer de próstata, o Androcur. Então, esses remédios foram falsificados, muitas pessoas foram prejudicadas. Extraindo dessa situação, vem a lei dos crimes hediondos e rotula
a falsificação de medicamentos como crime hediondo. Então, sempre que você tem um fato grave com repercussão nacional, a tendência do nosso legislador é inserir este crime como hediondo, tá bom? E o 8, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Então, esse crime está no artigo 218b. 218b, e ele nos diz o seguinte: submeter, induzir ou atrair à prostituição ou a outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos, ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Então aqui eu tenho o quê? O chamado favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração de uma pessoa menor de 18 anos. Atenção aqui a esse critério etário, ao critério da idade. Por quê? Porque lá no 217A, no estupro de vulnerável, a pessoa é menor de 14 anos. Ou também ela é vulnerável por razão de deficiência mental, de enfermidade ou por não poder oferecer resistência. Aqui nós temos uma outra redação, o critério da idade aqui é menor de 18 anos, e aqui a pessoa está sendo submetida à prostituição ou outra forma de exploração sexual, tá bom? Então, este delito passou a ser caracterizado como um crime hediondo e está no rol da Lei 8.072 de 90, com o número 8, tá bom? A Lei 12.978 de 2014 inseriu este delito no rol dos crimes hediondos. Pô, professor, pode o legislador colocar a seu bel prazer crimes novos na lei dos crimes hediondos? Ele pode acordar de manhã e falar assim: nossa, esse crime deveria ser hediondo. Redige um projeto de lei, conversa com seus colegas parlamentares, aprova uma nova lei, transformando aquele crime em hediondo. Pode isso, professor? É lógico que pode. Basta uma lei ordinária para modificar o rol dos crimes hediondos. Uma simples lei ordinária pode rotular um crime como hediondo ou pode revogar um crime que anteriormente era hediondo sem problema nenhum, tá bom? Continuando agora o parágrafo único, não podemos esquecer do genocídio. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2.889 de 1956. Lembrando do crime de genocídio, quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial, religioso, então o genocídio precisa deste dolo específico. E aí eu tenho uma série de condutas, esterilização de mulheres, migração de crianças de um grupo para o outro, etc. Tá bom? Então, lá na lei do genocídio você encontra condutas que são considerados hediondos por força do parágrafo único. Tá legal? Muito bem. Vamos então responder a pergunta, que é uma pergunta muito trabalhada pelos examinadores relacionados a esse rol dos crimes hediondos. Qual é? O rol dos crimes hediondos, apesar de taxativo, pode sofrer alterações pelo legislador, incluindo ou excluindo figuras típicas de seu rol, não se podendo falar em engessamento típico constitucional. Verdadeiro ou falso? Você já sabe que é verdadeiro. Lógico que é verdadeiro, professor. Basta uma lei ordinária para movimentar esse rol dos crimes hediondos do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, podendo transformar condutas até então não hediondas em hediondas, ou condutas que estão no rol dos crimes hediondos deixariam de sê-lo também por força de uma simples lei ordinária. Bom, continuaremos estudando a lei dos crimes hediondos. Esse foi o rol dos crimes hediondos. Esses são os crimes hediondos e agora você já os conhece e fica mais fácil estudar. Até já!